Este foi o título de um conquistador e também, atualmente, o nome do imperador mongol, Khan, nascido com o nome de Temujin nas proximidades do rio Anon, perto do lago Baikal. Descrevia-se a si próprio como o flagelo de Deus. Gengis Khan nasceu cercado de lendas sobre a vinda de um lobo cinzento que devorava toda a terra. Ainda jovem matou o lobo e ficou muito famoso em sua tribo, enfrentou a rejeição de sua família por seu próprio clã, mas voltaria para conquistar sua liderança, vencer seus rivais de clãs distintos e unificar os povos mongóis sob seu comando. Estrategista brilhante, com hábeis arqueiros montados à sua disposição, venceu a muralha da China, conquistou aquele país e estendeu o seu império em direção ao oeste e ao sul. Gengis morreria antes de ver seu império alcançar sua extensão máxima, mas todos os líderes mongóis posteriores associariam sua própria glória às conquistas de Gengis Khan, que foi um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história da humanidade. As suas campanhas foram normalmente acompanhadas por massacres em larga escala das populações civis, sendo estimado que causou a morte de 30 a 60 milhões de pessoas. Segundo o levantamento feito pela revista Mundo Estranho, ele foi o imperador que mais conquistou territórios na história, dominando quase 20 milhões de km, o equivalente a 2,3 vezes do território brasileiro. Teve cerca de 500 esposas e concubinas. Juventude Temujin nasceu na Mongólia na década de 1160, provavelmente em 1162. Supõe-se que seja descendente de um líder mongol conhecido como Kabu Khan, do clã Bojijin, que por breves anos obteve controle sobre uma Mongólia unificada. Entretanto, na época do nascimento de Temujin, os mongóis estavam divididos em diversas tribos e clãs, cada uma governada por um Khan, ou senhor, que se impunha mais pela força do que pela ascendência nobre. Com Temujin não seria diferente. Quando tinha 9 anos, Temujin foi ao clã dos Merquitas para escolher uma esposa e refazer a paz entre os clãs. Há muito tempo, seu pai havia roubado a esposa do clã dos Merquitas e se casado com ela. Ela era mãe de Temujin, mas no caminho, parou para pernoitar num clã aliado, os Ongirat, aonde se apaixonou por Borte. Pediu ao pai para praticar a escolha de esposas ali, porém, ao invés de apenas praticar, escolheu oficialmente Borte como sua noiva. No caminho de volta, seu pai, Yesugei, foi envenenado por membros da tribo dos Tártaros. Sem que os filhos de Yesugei tivessem idade para assumir o controle da tribo, esta passou a ser comandada por um novo Khan, Targutai, ex-soldado de Yesugei, que expulsou a família do clã para evitar futura contestação de sua liderança, forçando-os a sobreviver nas estepes, sem gado ou cavalos. Passou a infância inteira tentando fugir do Augusto Targutai. Quando tinha 16 anos, a fim de cimentar alianças entre a sua tribo e tribo de sua esposa, Borte, teve 4 filhos que receberam os nomes, Joshi, 1185-1226, Chagatai, 1187-1241. GD, 1189-1241, e Tolui, 1190-1232. Ele também teve outros filhos de outras mulheres, mas seus nomes não são lembrados porque não recebem uma herança que lhes daria autoridade no clã. Aos 17 anos conseguiu reencontrar Borte, casando-se. Ascensão. Como quase todos os mongóis, Temujin provavelmente tinha sido treinado como arqueiro montado desde muito jovem. A habilidade na montaria, comandada apenas com os joelhos e a destreza no arco e flecha, aliada a uma vida dura nas estepes, tornavam os guerreiros mongóis muito temidos e respeitados. Depois de casar-se com Borte, Temujin seguiu com ela por um caminho incerto pela Mongólia, até que, um dia, os dois foram encontrados por um grupo de Merquitas comandados por Shitedu, ex-marido da mãe de Temujin, que queria a esposa de Temujin como vingança pela ofensa que seu pai havia feito antigamente. Temujin reuniu alguns homens e foi até Jamukha pedir ajuda para resgatar Borte. Ao destruir os Merquites, Temujin encontrou provavelmente Borte-Ujin grávida, fazendo sua primeira paternidade ser duvidosa. Após restabelecer seu clã, formado por seus homens que sobreviveram à guerra e pelo remanescente do povo dos Merquites, Temujin seguiu como nômade pela Mongólia,
Porém alguns homens de Jamuka se uniram a ele, ganhando o rancor de Jamuka, que ordenou a seus homens escravizarem e levar Temujin até a China. Temujin foi preso e humilhado pelos chineses. Sua esposa Borte consegue resgatá-lo e não quis voltar à Mongólia, afirmando que ela estava corrompida e sem leis. Determinado a unificar a Mongólia, Temujin determinou as leis dos mongóis. Nessa época, a força de Temujin era conhecida em toda a Mongólia. Temujin seguiu pregando a unificação da Mongólia nos clãs e muitos clãs se uniram a ele, porém, a maioria dos clãs se uniram a Jamuka, que pregava a destruição de Temujin. Finalmente, a Mongólia estava dividida em duas, o exército de Temujin e o exército de Jamuka. Os dois exércitos se encontraram para a batalha final na qual Temujin foi o vencedor. Em 1206, uma assembleia entre os chefes de todas as tribos das estepes proclamou Temujin, então com 45 anos, como Gengis Khan, o Khan dos Khans. Criou-se uma hierarquia administrativa e militar e um exército foi treinado e organizado para comandar um exército de milhares de homens e diminuir o poder dos antigos Khans. Gengis criou uma hierarquia militar baseada na unidade mínima de 10 homens comandadas por um deles. 10 unidades de 10 homens cada seriam comandadas por um novo líder, que por sua vez faria parte de um grupo de 1000 sujeitos a um comandante determinado. Este, por sua vez, obedecia a um general que tinha sob seu controle 10.000 homens. Acima dos generais, apenas Gengis Khan. Com um exército tão poderoso, Gengis Khan resolveu partir para o sul e invadir as terras do reino de Sicília, também chamado de Xixia, vassalos do Império Chinês, que, nessa época, se dividia em duas dinastias, o Império Jin, ao norte e o Império Song, ao sul. Pela primeira vez, os mongóis tiveram de enfrentar cidades muradas. Sem ainda conhecerem ou dominarem as máquinas de cerco, a capital não pôde ser conquistada. Porém, diante da recusa do Império Jin em mandar um exército ao auxílio ao reino Xixia, este se submeteu ao poderio militar dos mongóis e lhes pagou um grande tributo que incluiu a filha de seu governante, dada como segunda esposa a Gengis Khan. Táticas de guerra. Gengis criou táticas de guerra revolucionárias para as batalhas nas estepes. Seu exército era disciplinado, temido e impiedoso. A arma tradicional dos mongóis era o arco mongol, espécie de arco recurvo composto por madeira, cola e chifres de animais, que possibilitava que com a redução de força relativa ao arco longo, os arqueiros conseguissem atirar com mais agilidade e mais precisão. O tamanho relativamente menor em relação ao arco longo, também possibilitava maior portabilidade em cima da montaria, com isso tornou obrigatório o treinamento dessa arma. Os cavaleiros eram treinados para atirar a flecha com o cavalo em movimento. Um detalhe era que, para maior precisão, a flecha era disparada no momento em que o cavalo estivesse em pleno galope. Esses cavaleiros, os chamados mangudais, eram uma arma poderosa contra a infantaria inimiga, já que juntavam dois princípios, arco e flecha e cavalaria, ou seja, um mangudai poderia ser rápido e preciso para atingir os inimigos mesmo estando longe. O arco mongol era até mais potente que os arcos longos utilizados pelos ingleses e galeses com grande êxito em batalhas contra os franceses durante a Guerra dos 100 Anos. Conquistas. Em 1207 e 1208, os mongóis foram forçados a expandir seu território de pastagem devido a algum problema climático nas estepes e conquistaram o reino Tangut de Sicília. Em seguida, atravessaram a muralha contornando-a e chegaram à China, cujo reino estava dividido entre as dinastias Jin, ao norte Song, ao sul. As vastas plantações de arroz e a riqueza da cidade atraíram mais atenção de Gengis do que a possibilidade de se tornar senhor da China. Na conquista do reino Jin, Gengis Khan recrutou um jovem chinês chamado Yilu Chutsai como seu conselheiro pessoal. A sua influência tornou Gengis mais tolerante e menos agressivo em batalha, estimulando-o a evitar esforços exagerados na guerra e conservar as terras cultivadas ao invés de transformá-las em pastagens. Gengis marchou até Pequim, o mais avançado centro urbano daquela época e, quando viu que a cidade era cercada de muralhas de 12 metros de altura, descobriu que suas táticas de guerra em campo aberto, nas estepes, não ajudariam naquele momento. Desse modo, não teve pressa e acampou seu exército,
cercando a cidade e impediu que os suprimentos entrassem em Pequim. Esses suprimentos foram usados para suprir seu exército. Com a ajuda de engenheiros chineses dissidentes, construiu catapultas e outros artefatos bélicos e finalmente invadiu e dominou Pequim. Gengis, após o ataque inicial aos Jin, retirou-se para a Mongólia, enquanto seus generais se encarregavam de estabelecer seu domínio na China Jin. Em 1218, um acidente diplomático provocou a ira de Gengis sobre o Império Corásmio, no norte da Pérsia. Um mensageiro trouxe-lhe a cabeça de um de seus generais enviado em missão diplomática à Pérsia. O Khan cavalgou à frente de mais de 200.000 homens e cerca de 10.000 máquinas de assédio adquiridas dos chineses. Houve poucas batalhas campais e os mongóis empreenderam guerras de cerco às cidades fortificadas da Pérsia, que capturaram uma a uma. Algumas, como Bukhara e Samarcanda, se tornariam, no futuro, espelhos longínquos da presença mongol no sudoeste da Ásia. A velha cidade de Nishapur foi arrasada e nem mesmo os animais ali sobreviveram ao ataque mongol. O exército de Gengis matou mais de 1 milhão de persas. As perdas humanas em Corasmia contavam-se aos milhares. Gengis e seus generais impunham punições brutais aos inimigos. A proximidade da Pérsia com a Europa gerou a fama de selvageria dos mongóis que assombraria o continente pelas décadas seguintes. Em 1227, enquanto os generais de Gengis conquistavam territórios no sul da Rússia e na Ucrânia, o grande Khan foi forçado a retornar para as estepes para conter uma revolta de Sícia, que havia recusado a convocação para a campanha contra a Corásmia. Após vencer os Tanguts, Gengis Khan morreu acometido por uma febre alta e dores na cabeça. Legado antes da morte de Gengis Khan, este estabeleceu seu filho, Ogedai, como seu sucessor. Ogedai encarregou-se de expandir o território mongol ao máximo, da Síria à Indochina, da Pérsia à Sibéria, da Hungria à China. Posteriormente, o grande império seria dividido em 4 partes, entre filhos e netos de Gengis, porém nenhum destes novos reinos, ou canatos, teria uma existência longa. No início do século XIV, Tamerlão, alegando ser descendente de Gengis Khan, se tornaria o Khan de um breve império mongol que abarcaria toda a Mesopotâmia, a Pérsia, o Afeganistão, o Paquistão e o norte da Índia. Ainda nesse século, os tártaros ressurgiriam, inspirados pelas conquistas de Gengis, para tomar o território do dissolvido Khanato da Horda Dourada, na Rússia. Vários outros levantes mongóis de menor importância tomariam lugar nos séculos seguintes, mas o meio de vida nômade e a incapacidade de estabelecer uma indústria armamentista logo tornaria os hábeis cavaleiros montados obsoletos frente às novas artilharias dos países que ali faziam fronteiras. Na Mongólia atual, Gengis Khan é considerado o herói máximo e o pai daquela nação, cujo culto à imagem jamais se deixou apagar, mesmo durante o regime comunista. O aeroporto da capital do país foi renomeado para Aeroporto Internacional Gengis Khan, em homenagem ao imperador. Contam as lendas que todos os envolvidos no enterro de Gengis Khan foram mortos para manter em segredo o local onde ele foi enterrado. E esse local realmente jamais foi encontrado. Gengis Khan foi citado como exemplo no célebre discurso de Hitler aos seus comandantes antes da invasão da Polônia em 1939, a nossa força está na nossa rapidez e na nossa brutalidade. Gengis Khan matou milhões de mulheres e crianças por sua própria vontade com um coração jovial. A história só vê nele um grande construtor estatal. Descendência. Um estudo realizado em 2002 concluiu que 8% da população da região anteriormente ocupada pelo Império Mongol, uma área entre o Oceano Pacífico e o Mar Cáspio, o que corresponde a 0,5% da população mundial, podem ser descendentes de Gengis Khan. Um outro estudo de 2007 afirma que 34,8% dos atuais mongóis são descendentes de Gengis Khan.